não tem aí muitos missed draws que você possa ter, então ele não te percebe como tendo um range bluff heavy, né? Então eu acho bem tranquilo esse shove aí. O maior erro da mão mesmo foi a má utilização dos blockers, né? Posicionar Exato, ninguém né? de copos e ser resto, Vocês né? precisam se atentar mais para os blocos aí. Eu só tenho uma dúvida que você falou em relação ao Ice Hate Copas, porque a gente não tá bloqueando os backdoor flush draws, né, que vão foldar. Isso, Tá, tranquilo. é exatamente isso aí. Então, foi well played. O turn não vai ser um grande erro não você betar. Essa mão aqui é similar àquela do Dama Valete. O cara me squeezou aqui. Eu tenho. Quantas blinds que é aquilo ali? Essa aqui é 13. 13, né? É, 10, 13, Ok, justo. Aí ele beta bomba aqui. Mas aí é só call mesmo. Só call, não tem o que fazer. Aí então ele faz esse size aqui. Aí que eu errei de novo, tipo, era só call, porque minha mão praticamente não precisa de protection nenhum. eu daria só Por call. que você chovou? Ah, não sei, eu queria pegar o stack dele. Esse é o tipo de mão que você faz espada. Você não pensa, você vê aqui, você só chova. Não tem muito argumento pra você dar esse show, né? Hum. Pra você dar esse show, você tem que estar assumindo que ele vai dar bet call com mão pior aí, né? Então você tá assumindo que ele tá dando bet call com Ice 9, rei, né? Então essa hipótese é realmente muito fora da realidade, né? Então realmente não tem como você suportar esse shove aí. Realmente só call, você tem uma mão média, você não precisa de protection, é bem tranquilo o call. E fold em Blank River se o cara beta. Se ele chovar e você não tiver melhorado sua mão, você tem que foldar. Porque ele tá squeezando Big Blind contra Cutoff, um range muito tight, e a linha contínua de Triple Barrel em ASEC em board IXX vai ser underbluffada. Então, se eu paro aquele 5 aqui nesse aqui de show, é fold. fold, tem que foldar. Porque você ainda tá com a mão que tá drawing também, né? Você não tá pagando pelo puro bluff catch, pelo puro dominar valor também. Tá. Ele te deu o size dos sonhos, né? Então tem que aproveitar isso e só pro call. Essa mão aqui, eu não sei se foi um bom bluff que é. Vamos ver. Que é cutoff versus... Não, small versus cutoff. Ele beta meio forte, já é um indício. Vocês não estão atentando pros perfis, hein? Isso é ruim, vocês não estão atentando para os perfis. É importantíssimo você definir qual é o perfil do jogador antes de começar a mão. Porque toda a análise vai ser dependente desse read do perfil, tá? E a HUD tá totalmente zoada aí, né? Esse cara aqui. Cara, então, 25, 18, tribet. 16% com 20 mãos. Mas o tribet total dele é 7%, né? Então já é um cara que você vê que não tribeta muito, né? Já é um cara que você vê que é mais tight. Não dá pra entender, ele tá tribetando 0% do Big Blind. Do Big Blind a galera não tribeta mesmo, tá? Isso daí é comum. A galera não sabe tribetar do Big Blind, então acaba tendo isso. E dá pra ver que do Small ele também é bastante tight. Ele só tribeta contra late position e pode muito bem ser variância 16 aí, né? Então não dá pra falar que é um cara que tá tribetando muito. Na verdade ele vai estar tribetando menos do que deveria. Mas aí flop eu acho que é ok flotar, né? Dos overs. Flop é standard. Aí no turn já comecei, sei lá, ele manda meio forte aqui. Então vamos lá. Data points para essa decisão do turn. Agressão contínua dele. O size também de meio forte. E o bold é relativamente cedo. O que tem o size dele? Eu não tô conseguindo mesmo entender assim, como é que isso interage. Tipo, o size meio forte, se ele mandasse mais forte aqui.
Ele manda meio pote, meio pote. Ah, Tende a ser merged, né? Um pouco mais merged do que se ele tivesse mandando polarizado. o que seria um range merge nesse board, hein? Vários pocket pairs, tipo 10-10, vala-vala, um 9x, tipo 9-10, talvez um 8-8, 7-7. Isso é bom ou ruim pra essa mão aí? É ruim. É ruim. É ruim, né? Se você tem o data point de que ele tá betando merged, isso aí é péssimo, né? Para um bluff catcher Ice e Dama. Seria bom para o Nuts, agora para Ice e Dama é extremamente ruim, tá? Então aí você tem que foldar turn já, tá? Aí você tem o seguinte: primeiro data point importante é que esse cara é reg, tá? Então regs underbluffam nessa linha de forma massiva, tá? De forma bem grande mesmo. Essa aí vai ser uma linha overbluffada para fishes. Fishes vão barrelar aí, você vai poder dar esse call down tranquilamente. Agora regs underbluffam nessa linha aí com uma margem bem grande. Segundo, que você bloqueia bluffs, né? Então os seus blockers são péssimos, você bloqueando o Ás de Ouros e a Dama de Copas, né? Que ele vai ter uns bluffs como Dama Vala, Rei Dama. Terceiro, que é um range merge, né? Então ele vai ter um monte de pocket pair e 9x betando aí e poucos bluffs, tá? Então todos os data points apontam para você foldar essa mão no turn, tá? Eu quero saber por que você optou pelo call. Eu dei coque principalmente porque eu tinha um as de ouros e eu já imaginei que se batesse um ouros aqui, ele provavelmente ia que desligar a mão e eu ia blefar ele da mão. E tinha dois outros também. Tá, isso realmente faz um pouco de sentido, porém, você tem que pensar o seguinte: com que frequência vai bater um Ouros no River? 16. 20% das vezes só, tá? Então só 20% das vezes vai bater um Ouros no River, e ele não vai dar check 100% das vezes no Ouros River, tá? Ele ainda vai chovar no Ouros River se for um Ouros baixo e ele tiver blocker de flush. Então se ele tiver Dama, Dama, Rei, Rei com Ouros e bateu 2 de Ouros, 5 de Ouros, 6 de Ouros, ele não vai dar check, tá? Porque ele ainda tem uma mão extremamente forte, tá? Então você só vai conseguir blefar ele em 5% das ocasiões, tá? Que é quando bate o flush, que é quando bate o flush e ele dá check, e é quando bate o flush ele dá check, você chova e ele folda, tá? Que também ele não vai foldar 100% quando você chova no flush, tá? Então é tipo uma porcentagem muito baixa dos rivers que você vai poder fazer isso. Então você não consegue recapturar uma porção do pot suficiente, tá? Então tudo aponta aí para você foldar essa mão no turn, tá? GTO já vai ser mixed nesse turn. Se ele overbluffasse river, é tranquilo você pagar turn, porque aí você tem o EV do Bluff Cat River. Porém, como a gente sabe que regs não overbluffam no river, você vai ter realmente o incentivo de foldar turn. Uma pergunta. Se ele polarizasse no turn, a gente tem incentivo pra pagar com essa mão? Me dá um motivo pelo qual você teria. Que ele agora vai ter mais range e menos mão merged. Mais bluff, quer dizer, e menos mão merged. Só que o negócio é que eu tô bloqueando. Esse é o negócio, você bloqueia. Tá. Mas se ele já underbleffa quando é merged, você acha que ele vai blefar mais ou menos quando é polarizado? Blefar menos. Se ele já tá underblefando merged, significa que ele tá betando um monte de mãos médias e os bluffs que ele tem ele tá betando. Agora, se ele não beta mãos médias, a porcentagem de mãos fortes dele vai ser maior, porque agora não tem as mãos médias para diminuir a porcentagem de mãos fortes, tá? Então isso é pior para você, tá? A não ser que ele estivesse overbluffando o turn. Se ele overbluffasse turn quando ele beta merge, aí sim, quando ele beta polarizado, você tem sentido para dar o cooldown, porque ele vai conseguir overbluffar river. Agora, se ele não beta merge e underbluffa turn, você tem que dar snap fold. É porque você falou que essa linha tende a ser, em algumas texturas tende a ser overbluffada. Essas texturas seriam principalmente as tem high no flop, né? São overbluffadas pra fish. É. A fish. Esse cara é reg, tá? Reg underbluff. Então se esse cara é um fish, eu ia falar call down, ok, lindo. Agora esse cara é reg, então isso não se aplica, tá? Nossa. Data point de overbluff em texturas low é pra fishes, não pra reg. Era isso minha dúvida mesmo. Fold turn tranquilo.
E aí, River, Jogo aqui. o Aí que eu você fiquei pagou aí? naquela paranoia que, tipo, não faz muito sentido ele chovar algumas mãos de valor aqui. Tipo, eu bloqueando o Wise e o Valete tacando ele. Tipo, ele vai ter alguns flushes, tipo Rei Dama, Rei 10. E. Sei lá. Fechei o olho e paguei. O que eu tenho dito pra vocês desde o início do coaching? O que eu tenho dito desde o início? No Pra quê? não, Sobre o quê? não dar cooldown contra agressão contínua, ainda mais de reg. Tenho dito o seguinte, que você ficar dando esses calls Rivers contra ranges underblefados é o melhor jeito de você matar o teu hit, né? Sim. Isso daí que você tá fazendo, você tá se auto-sabotando e você tá jogando tudo que você ganha de exploit em outros spots, você tá jogando fora aí, pagando esse Shove River, tá? Então, você tem todos os data points necessários aí pra você dar esse fold, tá? É reg, anti-blefado, textura completa flush, você só tem uma mão totalmente marginal, tá? Então aí isso é um snap fold, não tem como você dar esse call. E aí você veio com a justificativa justamente daquele problema que a gente já sabe, né? Que a gente tem, que é de ficar projetando, fazendo hand reading projection, né? Você não tem que usar esse argumento aqui, porque ele não vai te dar nenhuma base científica de se call ser bom, não. Você está simplesmente projetando. Ah, não faz sentido ele chovar um forte aqui. Ah, tá, mas não interessa se faz sentido. Você não pode tentar projetar um modo de pensar na cabeça dele. Você tem que olhar pro MDA. O MDA me disse se isso aqui é overblefado. Se é, eu vou pagar. Se não é, eu vou foldar. Tá? Então você não pode se perder nessa questão de ficar projetando, fazendo hand read. Ah, não faz sentido isso aqui ele fazer isso. Isso daí é o melhor jeito de você entrar nessa paranoia aí e acabar nesses cooldowns. Tá? Não. Então, evite ao máximo fazer esse tipo de raciocínio. Tá? Esse tipo de racionalização aí vai ser extremamente prejudicial para você. Então, você tem que pensar dados. Ó, Eu tô dando esses skills ainda de vez em quando. isso Melhorar aí. a gente tem que ser extremamente disciplinado para corrigir. Eu acho que, Né? eu acho que é porque você tá meio sem clareza dos spots que são overblefados, saca? Tipo isso aí, é overblefado por fish, mas não por reg, saca? Então às vezes isso leva a gente a dar uns calls fazendo as leituras em perfis errados, que para outro perfil seria certo, mas pro perfil em questão é errado. Exatamente. Exatamente, tá? Então, tem que foldar. Eu vou no banheiro um minutinho, mas vamos continuando aí. Beleza. PNL2. Por que você tá jogando NL2? Eu joguei pra configurar o Stazel. Ah, Aí, deixa eu ver aqui uma mão. Ah, nossa, esse aqui foi. Deixa eu ver se o resto tá certo. Esse cara aqui. Esse cara é um hack. E tá bem bruso aqui nessa data. certo. Mas enfim, Trebet aqui standard. Call, bet in, deu call. Aí deu check. Aí o River bate isso aqui. Aí qual é a melhor minha? Me diga você. Quais data points aí que você tem? O range dele é meio que condensado aqui, tipo, pocket pair, parzinho meio fraco, né? Já que ele deu check behind turn. Ele tem mão de valor de showdown, mas também não imagino que ele tenha uma mão muito forte. Tá. Então ele tá capado. É, tá capado. Aí aqui minha questão é o sizing, saca? Se eu. Porque isso aqui é um plimp. Praticamente, se eu mando aqui, sei lá, 70%, eu acho difícil ele me foldar com tanto draw missado. Tá, então você tem que se perguntar o seguinte. Essa linha é overfoldada? É, É overfoldada. Tá? Então a gente vai blefar sempre aí. A questão realmente, como você falou, é a size. A size, você tem que pensar que mãos você tá querendo fazer ele foldar no range dele. Tá? Você tem que sempre pensar qual é o seu target. Então você tá mirando ele fazer foldar que porção do range dele quando você beta aí? os pocket pairs e os 10x. Mista de flush draw também, talvez. Perfeito.
né? Você quer fazer ele foldar 10x ou pior, tá? Você não vai querer fazer ele foldar x aí porque ele não vai foldar, tá? A não ser que você dê um overshove, mas mesmo que você overshove, pode ser que ele queira dar o call down, tá? Então você tá mirando os pocket pairs e os 10x, tá? E contra esse range, para você fazer foldar esse range, tem que betar um size normal ali de 2/3, né? Não precisa betar nada mais que isso. Então eu betaria aí $6 para fazer ele foldar essas mãos aí. Aham. É, No momento, como o River foi um blend, eu imaginei que eu não ia ter muito fold act, tipo de 10x e pocket pair, do jeito que eu joguei a mão. Não, aí você tá novamente sendo paranoico, né? Novamente você está sendo paranoico, você está projetando alguma coisa, talvez algum tilt que você está sentindo, algum medo de perder, né? Fear of losing, fear of mistakes. Ah, isso tá bem nítido para mim porque você vai ter sim fold act, tá? O cara não vai te dar call aí com 8/8 com paus, 9/9 com paus, 7/7 com paus, tá? Ele vai foldar essas mãos, vai dar snap fold. Ele ainda tem um monte de missed draw também, né? Algumas gut shots que ele não quis betar turn, ele vai foldar, né? Rei dama, rei vala, dama vala, alguns misses de flush draws ele vai foldar, os pocket pairs ele vai foldar, tá? Os 10x ele vai ficar no spot meio sem saber, tá? Então é bem standard esse bluff aí, é uma linha overfoldada, você bloqueia alguns AX fortes, tá? Você não bloqueia a parcela do range fold que você quer fazer foldar, tá? Então é bem tranquilo esse bluff aí, tem que betar $6 aí pra foldar. Eu overshovei. Não condeno. eu tenho Não condeno, mas vai acontecer isso, entendeu? uma Vai acontecer isso. Eu acho que overchovar em AXX não é tão interessante por causa de que eles não vão querer foldar os AX, né? Eles vão se levelar ali com o bloco e eles vão querer pagar. Então você tem que realmente mirar os pocket pairs e os 10x, tá? E aí contra esse range você pode betar 2/3. uma sugestão seria tu betar nesse turn, né? Porque pelo que eu venho vendo no paio, esses turns baixinhos são os melhores pra você, tipo a dobra do 5, O que 2. aconteceu com o teu fone aí, cara? Não tô ouvindo direito. Tá bem baixo. Calma aí, deixa eu ver se. Tá baixo ainda? Tá. Porra, que estranho, velho. E aí, tá baixo? Melhorou. Melhor. Tá. Eu acho que uma sugestão seria tu betar no turn. Porque uma coisa que eu tô vendo e chovar em paus no river com teu blocker de dama. Que é uma coisa que eu tô vendo no paio é que essas cartas baixas nesse tipo de bordo tendem a favorecer muito mais nosso range do que o do vilão. Tipo a dobra do 5, o 2, o 3, o 4. É uma linha possível realmente. E você tem blockers bons pra isso, né? Você bloqueia Easy Raise Dama, bloqueia os flush draws que vão continuar pagando. Então, em termos de hand selection, seria uma mão ok pra você blefar turn e aí chovar em paus. Né? Mas aí você não está considerando o desvio que vai ter no turn e no stab. Né? Se você colocar o desvio do turn e do stab, você vai ver que você vai dar check hand sempre. Tá? Então a gente tem que estar sempre em mente que a galera joga muito mal na linha de stab. Tá? Então o check hand ele é muito incentivado. Tá? Então eu gosto do check hand, especialmente em board AXX, porque o AXX são os que o GTO dá mais check. Tá? Porque a gente está sebetando range flop, então a gente chega no turn com range bastante wide e o vilão chega com range bem condensado no turn. Então eu acho que o check range é bastante incentivado. Um check shove com essa mão então. Não, essa mão é check fold turn. Tá. Não tem muita equidade, né? Muito fraca. Mas é check shove turn só com os combo draws, né? As brocas com flush draw. E será que não dá tipo pra splitar nosso range, tipo com essas mãos que vão ter que dar muito check fold turn, mas que tem equidade, e em cartas boas betar, só que com essas mãos que vão poder chovar no turn dar check shove, e as que não tem equidade mesmo só dar check fold? Você pode fazer isso, porém você está assumindo que o EV do check é 0. Né? Só porque você vai dar check fold, então o EV é 0. Isso não é verdade. Tá? Só porque você vai dar check fold com rei dama no turn, não significa que o EV de check com rei dama é 0, porque esse cara não vai dar stab 100%. Tá? Ele vai ter uma frequência alta de check behind e você vai ter um bluff plus EV no river. Tá? Então o check ainda é bastante plus EV. Você tem que ver se o check é higher EV do que o bet. Tá? E nesse caso o que vai ser porque você vai ter a full jack river e porque você não vai ter tanto full jack assim no turn. Tá? E board AXX são que a galera folda menos. Tá? Então
Eu ainda acho que o check vai ser melhor. Porém, não vai ser por muito, não. Não vai ser muito melhor, não. Vai ser bem close. Mas por causa do desvio turn, a galera vai betar merge, vai betar os 10x, vai betar bastante AX. Você tem um hotspot muito grande no river que você vai poder explorar. Tá? Então, Tá, o check range ainda acaba sendo melhor. massa. Mas, se você sabe que se você vê que o vilão overfold a turn, se é um vilão que você tem certeza que overfold a turn contra a Sebet, então essa mão é uma das melhores pra você barrelar a turn realmente. Uhum. Só não barrele sem o blocker do flush. É, Tá? Por exemplo, as brocas sem pau seriam horríveis pra barrelar, porque elas vão bloquear todos os folds e vão ter Aham. muito pouco equidade. tô barreando lá só com os blocos do flush draw. Isso aí. Vamos ver esse Vala 9 aí. Não sei porque que o HUD tá tudo bugado hoje. Caraca, o Nuke tá no Nerd 25. Diz ele que ele joga Star só pra treinar, né? Mentira. Nossa. Você já viu o gráfico que eu coloquei? Não. É 65 cada um. No Shark Scope? É, aí depois eu fui procurar e não tá mais lá, mas eu já tinha visto. Era 75 cada um. É esquisito, né? Foi link behind. Abertura, call, standard. Aquele beta 1. Aí eu não sei se aqui é melhor dar check aí já mais por protection, porque vai ter muito river ruim. Copas 10, 8. E eu acabei fazendo isso. E também Demon, top 2. Então, deixa eu fazer uma pergunta pros dois. O fato de ter muitos rivers ruins, quando o SPR ainda tá muito alto, isso incentiva ou tira o incentivo de dar check raise? Eu tava vendo uma situação parecida no Pile Solver e eu percebi que ele tava dando check call aí. Porque vai ter muito river ruim que vai, tipo, a gente. Eu não sei porque o Pile Solver faz, né? Mas, tipo, na minha interpretação, vai ficar muito difícil nossa decisão em múltiplos rivers aí. Tipo, dama, 10, 8, copas, 6. Porque a gente vai inflar o pote também, né? E você bate no river ruim, vai ter que bag bluff praticamente. Exatamente. Tá, isso é um erro comum que a gente acaba cometendo, que é de ficar inflando o pote quando o board está muito dinâmico, porque a gente pensa que, tem muito river ruim, então eu vou dar raise aqui. Não, é exatamente o contrário que você tem que fazer, tá? Por quê? Porque quando o SPR tá tão grande assim, você tá simplesmente inflando o pote para você desistir dele no futuro em um monte de river cards, tá? Isso só, o efeito só vai ser o contrário quando o SPR for suficiente para você chovar aí. Aí sim, quando você tiver um no SPR baixo o suficiente para você chovar, aí sim você tem incentivo para dar raise porque você está negando a equidade, tá? E aí você vai realizar 100% da sua equidade sem precisar ficar dando check todo river, tá? Então se fosse um tribet pot, check chove all day. Agora, em single raised pot que você vai estar sempre vendo o river, o cara tá em posição, ele vai ter um monte de bet equity driven que ele não vai foldar e você vai ter que dar check fold um monte de rivers, isso tira o incentivo do raise, tá? Não é o caso dessa mão, porque essa size dele está muito baixa e isso indica um range merge de fraco, tá? Que você domina muito. Então, com certeza, o raise aí é bom simplesmente por valor, tá? Independente de ter rivers ruins, você tem que extrair valor aí desse range dele, tá? Mas cuidado com essa lógica de dar raise em board dinâmico, tá? E o efeito é justamente o contrário, por causa que você está inflando o pote para desistir dele depois, tá? E isso não é algo bom. Call, aqui eu bet standard. Perfeito. Perfeito. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Esse chove aí dele, você tem que se perguntar se você domina valor, porque com certeza não é overbluffado, tá? E aí teria que ter uma read de perfil, né? Talvez existam alguns perfis que chovem pior por valor aí, né? Você tem top 2, ele pode ter alguns dois pares piores, mas eu não acredito que isso vai acontecer com muita frequência, né? Justamente pela linha dele. O size dele turn, o fato de ter dado só call turn, etc., eu acho que elimina um pouco essas mãos piores por valor, né? Então eu acho bem tranquila a linha que você usou aí. Uma coisa que eu tô percebendo jogando nesses filmes aqui é que o pessoal quase nunca vai estar blefando. Nunca, quase nunca mesmo. Tipo, sei lá, se subir de limite pode até ser que os regs comecem a blefar.
Não, não, não. Não. Em microlimit, assim, é bem underblefado mesmo. Tipo, dá pra Em, perceber qual, na pele. em qualquer limite é underblefado, tá? Você pode ficar tranquilo. E praticamente qualquer jogador, a não ser um top reg aí do mundo, mas é simplesmente pela forma como a galera constrói os rings. Né? É sempre merge de merge de merge de merge. Chega no River, o cara não tem como blefar o suficiente. E pior, né? Ele tá arriscando o stack dele inteiro. Então já tem o fator psicológico que a galera não consegue blefar arriscando o stack inteiro. Tá? Então, realmente, até na NL500 você vai ver que vai ser underblefado isso aí, tá? Aham. Gilbert, standard. Aqui acho que eu não sei se eu tenho da check behind com essa mão específica. Acho que é. Não tem porquê, né? Você betar, né? Você bloqueia Aham. fogo, você tem valor de showdown. É um check bem tranquilo. Aí vem esse River e overbet. Aí, mais uma vez, tipo, essa linha é overblefada, só que o data point é o side. O side fica muito polarizado aqui. Sim. E aí o que você fez? Eu dei call. Isso é fold, né? Sim, Isso é mas fold bem aqui tranquilo. pelo size mesmo. Pela tapulte do size. E segundo, que o teu Ice de copas bloqueia o Ice de paus bloqueia alguns blefs. Né? Então, realmente não tem como você dar esse call aí, não. Se ele Contra o... manda, sei lá, um 4 de call, né? Se ele manda 4, dá pra dar call. Até em Blank Não vai River? ser um call maravilhoso, não vai ser um call maravilhoso, porque você tem que pensar no range de float dele flop. Tá? Quando bate a dama, ele não tem mais tantos floats assim no river, até porque ele não vai blefar com todos os ace highs dele. Né? E pocket pair, obviamente, ele não vai blefar. Então, quando o board bloqueia rei e dama, ele vai ter, sei lá, vala 10 suited, né? Vala 10 suited talvez nem float flop. Né? Então, realmente fica não tão interessante assim. Mas ainda tem os pocket pairs que ele transforma em bleff, né, os 4-4-3-3-2-2, e tem ainda alguns floatzinhos. Né? Então eu acho ok em blank, mas também não vai ser maravilhoso, tá? Vai ser um pouquinho só plus EV. Legal. Tem que sempre pensar no board, se o board contém muita missa de over e missa de draw. Nesse caso não tem nenhum draw, e quando bloqueia o rei e a dama, tem muita missa de high card, né? Muito poucas missas de high cards. Né? Então é E difícil aqui de também ser no over. River, eu não tô dominando nenhum valor praticamente. Não, Eu tô também ganhando não. só de blefe. Também não, Ele exatamente. não vai estar blefando tanto. Contra o overbet é snap fold, né? Você não tem nem que pensar duas vezes. Esse aqui. Vamos ver essa aí, mas eu quero ver aquele vala 9 também ali, tá? Qual? Em cima? É, o de cima. Aqui de bet. Standard de bet aqui. Foi tribet pra flop? Foi, o cara deu mini Já raise. veio mini rei. Isso é só call, tá? Só Só call? call da off contra MP, principalmente contra mini raise. Tá? Contra mini raise tem que dar menos tribet do que você daria contra sizes mais altas. Tá? Porque o EV do call fica. Entendi. Ah, tá, não. Entendi. Existe uma lógica inversa que a galera usa, né? Acha que contra mini raise tem que dar mais tribet do que contra 3x. E é justamente o contrário, tá? Você tem que tribetar mais contra 3x do que contra mini raise. Por quê? Porque contra mini raise você tem muito incentivo de dar o call, tá? Porque as odds são muito boas e aí o EV do call sobe muito, tá? Então, esse size dama aí é só call. Versus 3x do MP rola tribetar? O 3x rola, mas vai depender muito do RFI dele, tá? Quanto que ele tá abrindo. Tá. Se ele estiver abrindo muito tight, é só call. Se ele estiver abrindo um pouco mais loose, dá pra tribetar. Esse cara tava 72. Cara, é um fichão, né? Contra fichão, dá pra tribetar realmente, tranquilo, porque você vai estar puxando bastante equidade contra o range de call dele. Aqui standard de bet. Check. Check. Ele manda pot praticamente. E aí? Aí eu decidi pelo bluff catch. Justamente por ser um fish, eu imaginei que ele betaria merge aqui, tipo, no turn. Praticamente todas as mãos dele. E aqui sobra um monte de overcard que ele tinha que não atentou nada. Então,
Tá, tua linha de pensamento novamente está parcialmente correta, né? De fato, essa linha do call small, check, bet, river é overblefado. Porém, você tem o data point do size, tá? O data point do size, ele vai sempre se sobrepor ao data point da linha, tá? Isso eu quero que vocês memorizem. O size, ele é sempre mais relevante do que a linha que você está considerando, tá? E você não pode ficar assumindo que porque ele deu check turn, então ele não tem mãos fortes, então eu vou dar bluff catch contra qualquer size river. Não, a size ela sempre vai se sobrepor ao data point da linha, tá? Então quando você vê um pot size river, você tem que dar overfold, tá? Porque é uma size que vai ser bastante underbluffada. Se ele beta meio pot aqui, eu vou curtir a sua linha, porque realmente vai ter bastante bluff. Agora você não pode assumir que só pelo fato de dar check turn, né? Então ele betaria merge, então ele não tem mão forte, então você vai poder dar bluff catch contra qualquer size. Não, contra sizes altas você tem que realmente overfoldar, tá? Então essa mão aí é um fold, tranquilo. Aqui eu ia pro check raise. E aí o cara acabou potando aqui. Aí eu decidi pro check call. Qual é o perfil do vilão? É um regzinho. Bem nit aqui. Um reg bem ruim, né? É. Reg horrível. Então já estamos bem descontentes, né? Porque essa size ela elimina o componente merged, então ele não vai ter muito RX nessa linha, tá? E reg geralmente blefa muito menos do que fish, tá? Então a gente já tá preocupado aí. Então a gente tá pensando aí que ele tem blefs e que a gente pode dominar um pouco de valor. Então não dá pra foldar flop. Mas já não tô feliz. Aí Tânia. Eu não sei se eu tenho que pagar aqui por odds diretas, por ter chance de fullar ainda. Acho que sim. Você tá com 30%, né? Você vai ter aí no mínimo 20 contra o topo dele. Acho que é ok o call. Porém, river, né? Ele manda. Esse aqui é a fold mesmo. Contra side. Eu acho que é fold. Vou conferir aqui regs para esse size nessa linha, mas eu tenho a nítida impressão de que é fold. Vamos lá, bet 3 streets. A size é um pouquinho overblefada, mas só quando tem muito miss de draw. Né? Nesse caso, não tem tanto assim, né? Se bem que tem ali as gut shots, né? Os dama 9, 10 e 9, etc. Mas, quando ele já começa betando pot no flop, eu acho que isso é o que mais altera a mão, tá? Porque quando ele beta pot flop, ele tá removendo uma série de bluffs que ele vai ter no range dele, tá? Eu tô olhando aqui agora, inclusive, vou tirar um screenshot pra vocês olharem. Aí você tá vendo pela linha geral em todos os boards, né? Isso, todos os boards, eu tô vendo a diferenciação de size, tá? Olha como é que muda isso aí. Abre aí o link aí, Rodrigo, pra gente poder ver. Onde? Mandei aí. Você tava perguntando aqui. Eu falei com ele no privado, mas ele não respondeu. Aqui apareceu. Já tá mó lento esses dias. Nossa. Isso tava dando ontem também. Aqui no meu apareceu. Não é... O Sal, esse número que aparece, tipo, 37 week, 46 week, o que significa isso? Não é a porcentagem não, né? É a porcentagem de bluffs. É porque tem essa última aqui de overbet. O que significa essa linha amarela? Amarelo é o range merge.
né, que seria middle pairs, top pairs fracos, Ah, tá, então bottom conta, pairs. então conta como bluff. Entendi. Não, o amarelo é range merged, né? É porque, Esse, tipo, esse de baixo parece 83 weak. Só que só tem. E aí, beleza? entendi o que você quer dizer. Deixa eu olhar aqui. Talvez ele tá considerando bottom pair. Ah, não. Esse amarelo ele tá considerando draw, tá? Como se fosse range merged. Tá? Então, o amarelo é draw. Isso, Né? Então, mas isso aqui não é no river? isso é no flop. Ah, tá, beleza. Isso Entendi. é no flop. Eu tô Vai conseguir. pegando pra vocês o range de stab flop, tá? Aham. Então, observa aquela penúltima faixa ali, né? De 70 até pot, que tem 30 só por cento de blefs, enquanto que todos os outros sides tem muito mais. Né? Então observa quão underblefado é esse size, né? Em comparação com os outros sides. Então é isso que vai fazer a diferença na mão. Porque ele vai colocar muito menos blefe nesse size do que comparado a outros sizes. Né? Então se ele beta meio pot ou 2/3 flop, beta turn river, o call vai ser muito melhor river do que quando ele beta pot, porque ele já está partindo no flop de um range muito forte, tá? Então é por isso que o river tem que ser fold, Uhum. porque ele já parte do flop com um range extremamente forte. Se ele partisse do flop com a faixa de meio pot ali, como vocês estão vendo, 45% de blefs sem contar draws, aí sim você consegue dar o call down. Né? Mas nesse caso já não vai dar, porque o pot flop já delimita muito o range dele. Entendi. Legal. Então essa linha que ele usou é 30% overblefado. 30% blefado. É bastante blefado, né? Em termos de GTO, nesse stab flop você tem que ter ali entre 60% e 65% de blefs. Né? Então, olha o quanto que ele tá underblefando aí, né? Uhum. É absurdo. E por que overbet ele tá... Exato. É que na verdade a sample é minúscula, né? Na overbet. Você tá vendo ali o 0.2, significa que ele dá a frequência de overbet é tipo 20 vezes menor do que os outros sites. Né? Então, a sample é muito pequena. Ah, só uma coisa, esses valores de 0,2, 16, é tipo uma Opa. frequência em relação aos outros sites, é isso? Ao Isso, na total? verdade, isso aqui é a soma, né? Deixa eu pegar ali o screenshot completo para vocês entenderem o que é esse valor. Né? É que ele é a composição da frequência, né? Então dá uma olhada aí. O stat total é 49, né? Então a soma de todos os sizes tem que dar 49. Apareceu aí? Parece que sua internet tá um pouco O lenta. Skype sempre tá dando esses bugs. A internet tá de boas aqui. Aqui apareceu. Manda aí pra mim o link. Tá com o WhatsApp web aí? Manda aí. Não vai fazer diferença, né? Eu acho. A não ser que seja no Skype mesmo. É porque não chegou o link dele do Skype. Legal. Bom, tá vendo ali, ó? Stat value Você é tá 40. falando stat value 49, é isso? Então, a soma de todos os sizes vai dar 49, né? Se você somar. Então, significa que de 49%, só 0,2 é overbet. Então, se você fizer a divisão de 49 dividido por 0,2, aliás, 0,2 dividido por 49, significa que ele usa o size de overbet só 0,4% das vezes. Né? Então, é uma porcentagem... É bem relevante, né? E bem relevante. esse negócio entre parênteses, depois do FCR, esses números pequenininho, é a quantidade de vezes que aconteceu? Isso, é a sample, né? Tá. Então, você tem uma sample ali de 389 mãos para size polarizada, 400 para size média e 350 para 1/3, né? Isso aí é a sample. Aham. Tá? Então, realmente, quando o cara já inicia a mão potando flop, isso dá uma diferença gigantesca aí na construção do range dele. E aí, você chega no river, você tem que foldar realmente, porque você tá dando bluff catch.
e eu decidi da call. É, vai ser bem isso mesmo. Você não vai encontrar pior pro valor, né? Então tem que foldar. Deixa eu ver. Se o Mancuso tiver algumas mãos aí que ele quiser RV também, eu falo. Eu vou ver se eu tenho algumas aqui, só um minuto. Esse Tá. spot aqui, o que eu tava falando, de Forbet Pot. Tira ali o HUD de cima. Né? Eu dei limpo, o cara fez 5x aqui. Tá? Aí eu não sei se esse sizing tá muito alto. Acho que tá alto. Tá muito exagerado. Né? Você está em posição, você não precisa fazer uma size tão alta. Quando você faz isso, você permite que ele fold uma porcentagem enorme da range dele sem estar overfoldando. Né? Então eu faço aí 3x, 3x e meio, né? Então $4 aí seria de bom tamanho. Bota o HUD dele aí, pra gente ver qual é o perfil. Não tenho o sample dele não, Ah, só. mas eu lembro, esse cara é um brasileiro. Aí ele me dá um clickback aqui. Aí eu fico naquela, tipo, essa mão, ela será que ela é boa o suficiente pra pagar? Só que também é boa o suficiente pra eu não foldar, sabe? Cara, bem sick, tá? É bem difícil de você estimar como que defende contra esses ranges, porque são ranges muito diferentes, né? A gente não sabe como é que esse cara tá construindo esse range, mas só pela action, só pela size, dá pra saber que é um range muito forte, né? Então, apesar das odds, eu não sei se dá pra pagar isso aí, não. Sabe? Eu não tenho como afirmar porque teria que fazer um node lock pré-flop pra ter certeza. Né? E como a gente não tem o node lock pré-flop, a gente não tem como ter certeza. Tá? Mas eu acho que eu vou pro fold aí. E vai ser uma mão de 1 street também, por causa do SPR, né? Exato, né? Olha o SPR como é que vai ser, né? Vai ter $20, 20 e poucos dólares no pote com 16 pra trás, né? Então, realmente é muito sick de jogar. E também os data points também, que ele fez 5x pré-flop e pagou, tipo, 20 e poucos blinds. Exato, né? Eu acho que tem que foldar mesmo. Aqui acho que estamos. Esse aqui é um turn bom pra puxar uma barrelagem. Não sei. Não? Na verdade, não. Tá, porque você tem que pensar o seguinte: esse turn é melhor pra você ou pra ele? Acho que é pra ele. Todo o range de float dele conecta muito. Exatamente, tá? Se você for solvar essa mão e você colocar lá na ferramenta do Pile Solver, você vai ver que essa carta ela é muito boa pro range dele, tá? Todo o range de float dele conecta com essa carta. Então ele quase todas as mãos que ele flotou no flop melhoraram agora nesse turn. Então ele vai ter um monte de par e gut shot, um monte de trinco, um monte de top pair, né? Um monte de top pair com gut shot, um monte de overcard com combo draw, né? Ás e dama, rei dama, etc. Tá? Então realmente você tem que dar check range aí nessa carta. Mas eu daria check call? Não, Check essa shove. mão você vai dar ou check shove ou check fold, a depender da size que ele utilizar. Eu fiquei com dúvida aqui se o check shove seria bom. Aí eu imaginei que o bet seria melhor que o check shove. Começa a usar aquela ferramenta de hotness do Pile Solver, que é muito massa pra ver quais são as melhores cartas pra quais ranges. Isso realmente ajuda bastante você a visualizar. Tá? E nesse caso aí, alguém explica pra mim por que barrelar rei e dama de ouro seria melhor? Porque você não tá bloqueando os folds dele. Backdoor. E que mais? Tem mais uma coisa importante. De ouros. Tá dando um block no folding range dele. É porque todas as outras rei damas vai bloquear as mãos que ele vai foldar. Porque tipo assim, rei dama de copas, que é esse exemplo, vai bloquear vários rei X e dama X que tinham backdoor e estão foldando Isso. agora. Isso, rei dama de copas bloqueia o range de fold, isso é verdade. Por isso que é um outro argumento para você dar check. Agora, eu quero saber por que o rei dama de ouros é melhor para blefar e vocês falaram que não bloqueia os folds. Beleza, não bloqueia E os folds. bloqueia o range de call também, né? Tipo, dama 10, vala 10, dama 10, dama vala. Perfeito.
Rei 10, É isso rei aí. 9. Como vocês estão vendo, o board está bloqueando o 10 de copas. Então ter rei e dama de copas não bloqueia nenhum 10x. Tá? Agora o rei e dama de ouros bloqueia 2 combos de 10x, o que de fato é relevante aqui. Tá? Então ter o rei e dama de ouros aqui seria muito mais interessante, porque você tem equidade, você bloqueia call e você não bloqueia fold. Tá? Então o rei e dama de ouros seria uma mão que eu barrelaria com maior frequência, e o rei e dama de copas eu daria sempre check. Tá? Outra mão boa para você barrelar seria rei e dama off com uma espada e um ouros. Tá? Seria uma mão muito boa para você barrelar também. Porque você tem, de novo, blockers de call, não bloqueia fold, e você vai poder chovar em rivers espadas. Tá? Então rei e dama com uma de espada e uma de ouros seria um combo muito bom para você barrelar. Agora os outros rei e damas realmente tem que dar check, e aí você tem que decidir se dá para chovar ou não, e isso vai depender da frequência de stab do vilão. Tá? Se ele vai dar muito stab, vai dar muito bet fold, você vai ter uma mão forte o suficiente para chovar. Agora, se for um range que é muito polarizado, né? Por exemplo, se ele dá check behind com todos os 8-8, vala x 9-9, e aí ele beta turn só com bluffs e 10x, aí não tem como você dar check shove. Tá? Então, quanto mais merge ele betar turn, mais incentivo você vai ter pro shove turn. Legal. Aí, como bate um blank aqui, eu acho que eu fico pro debuff. Não gosto, cara. Não gosto. Depois de ele pagar flop. O Blink é até bom, não é? Pra nosso range. O Blank é excelente, cara. O Blank é excelente. Vamos lá. Alguém me explica por que o Blank é excelente. 3 data points. O Blank bloqueia vários dos draws dele. Quer dizer, os draws missaram, não bloqueia, quer dizer, missou os draws. Ok, isso é um. Nossas mãos fortes que betam no turn vão querer continuar betando no blank. Tipo, se o cara percebe a gente como tendo as rei rei, dama dama. Então isso quer dizer que você tá uncapped. É, Ok, isso também é um. Não era o que eu tinha pensado, mas é válido também. O que mais? Não só draws missaram, mas tem um outro componente do range dele que tá acontecendo aí que incentiva o show. a parte merged. Perfeito. Olha a quantidade de mãos que ele tem aí que dá call fold. Tá? Tem muito 8-8, 9-9, vala X, 7x de espadas, os mísseis de draws, tá? Vala X fraco, como dama vala, ele vai ter muita dificuldade de pagar contra o range uncapped. Tá? Então você tem aí uma infinidade de mãos que estão indo pro call fold aqui. Tá? Então o check aqui ele é muito ruim, tá? Muito ruim. Então você escolheu uma linha ruim no turn, e aí você seguiu essa linha ruim com uma linha ruim no river. Tá? Então quando você barra esse turn, você tem que chovar blanks. Tá? Você tem que chovar blanks porque tem missa de draw, tem range merged que dá call fold, e você tá capped. Tá? E por último você ainda não bloqueia nenhum fold. Tá? Você já bloqueou os folds no turn, mas quando ele paga a turn você já não bloqueia mais nada no river. Tá? Então realmente você tem que chovar essa mão aqui. Tem que chovar sempre essa mão aqui. Legal. Essa mão. Não sei se é de boas contra o small. Não. Isso aí, ele tá isolando um range de 20% das mãos. Tá? Então é como se ele estivesse abrindo do MP e você estivesse no cutoff ou no botão. Tá? E aí nessas posições a gente não vai libertar esse vala off. Tá? A não ser raras exceções quando o cara tá abrindo mais que 20%. Né? Então aqui é só call realmente, até porque eles vão size baixo 3x. Né? Contra o Big seria de boa? Contra o Big dá. Porque aí contra o Big ele vai estar isolando 25. Né, que seria mais ou menos cutoff contra botão, e do botão contra o cutoff a gente vai tribetar raiz e vala, né? Massa. Aí, check. Não sei, é de boas, né? Da check behind pra essa mão nesse flop. Data points flop pra mim. O bolo muito conectado. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, não. Não tem sempre relevante, mas os caras parecem meio niche.
Conecta Lá, muito né, com points. conecta muito com o range de call de entry-bet dele, ou seja, todas as Broadways que ele vai pagar. É muito conectado. Eu acho que conecta muito com o range, basicamente, conecta muito com o range de call dele, entry-bet. Tá. Então, primeiro, ele é Nietzsche, isso já é um datapoint importante. Segundo, board super conectado, né? Monotone, conectado com o range de call dele. Terceiro, sua mão não precisa de protection nenhuma, né? Então, beta baixo aqui não tem efeito nenhum, porque você não protege sua mão de nada e você nem precisa de protection, tá? Então aqui eu gosto bastante do check, realmente é a melhor opção. Eu já mando esse aqui. Aí complicou a mão, e aí eu fico sem saber o que fazer. Você tem que pagar, né? Por que você fica sem saber o que fazer? Não, tipo, é call e pra foldar, saca? E por que isso é ruim? Não é ruim não, só falando que, tipo, sei lá, o size que ele mandou nele deu complicado. É um size pot que é chato. Agora, você sabe exatamente o que fazer, né? Você Não, falou que sim. você não sabe o que fazer, mas você sabe o que fazer. Você tem que pagar turn porque você tem equidade. Então, você está em posição, você tem equidade, não tem como você foldar. Mas você sabe que o river vai ser underbluffado, então você paga turn para foldar river. Aí isso é perfeitamente normal, porque você tem odds diretos para pagar turn, né? Então, não tem problema nenhum. Tá? Well E played. pode até acontecer dele dar alguns checks river e você check behind e levar o pot, não pode? Exatamente. Sim. Então, acho bem tranquilo. Só o tribet pré-flop que foi ruim, né? Agora o resto da mão foi standard. Esse Ice Vala aí é interessante. Eu dei call por causa do stack dele. Bota o HUD aí. Acho que eu não tenho meu Teams Scan. Não tenho nada, 6 mãos. Ele dá um clickback aqui no flop. Aí. Call. Se quem puder mutar aí. Hã? Alô, Oi. O meu tá Tem mutado aqui. tem algum fone com chiado aí que tá atrapalhando. Se puder mutar aí. Aí, melhorou. Vamos lá. Então qual que foi a action no flop? Ele deu mini raise aqui no small. Aí eu só fletei. Tá. Tipo, pra não falar que eu fugi da lógica, tipo, eu só fletei pelo stack dele. Então vamos tentar pensar aqui. Um stack baixo incentiva ou tira incentivo da tribet pré-flop com essa mão? Tira esse sentido. Pra mim, eu acho que incentiva da tribet. Você vai jogar um SPR menor contra um fish, é mais fácil ele cometer erro, o pot já vai estar grande também. O problema é eu fazer aqui, sei lá, ele me chovar por cima e eu não conseguir pagar. Ah, mas não precisa fazer uma tribet também tão grande, você tá em posição, dá pra foldar ainda se ele voltar ou ainda. Aqui é o seguinte, as high cards offsuit, elas jogam melhor em SPR baixo, tá? Não em SPR alto. Tá? Por quê? Porque quando você hita os seus pares no flop, você já consegue comitar a sua mão. Tá? Então, SPR baixo é muito melhor para mãos offsuit altas do que para mãos especulativas. Enquanto que SPR alto é muito melhor para mãos especulativas que podem fazer o nuts do que para high card offsuit. Tá? Então, na verdade, esse stack dele aí te incentiva mais você a tribetar, porque você quer que o SPR seja baixo com esse tipo de mão. Tá? E aí ele é um fish que tá dando mini raise ali, a Ice Vala ainda tá à frente do range dele, então acho bem tranquilo você tribetar aí. Tá? Não é totalmente assim mandatório, mas só para explicar que na verdade o SPR baixo favorece esse tipo de mão, tá? Legal. Não sabia disso não. Aqui, como ele dá esse mini raise aqui já. Call. De pota. Aí eu chovei mesmo só pra atolar logo. Eu já vi você fazendo isso de novo, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender por que você fez isso. Eu Eu queria acho que atolar você- logo contra os valetes dele. Eu acho que você tá fechando o olho sem pensar no que você tá fazendo. Mas tudo bem, você ganha contra os valetes X baixo, mas tem
range de blefe que ele pode achar pelo fato de você ter esse betado baixo e ele vai querer mostrar força, vai ter muito range de blefe que você pode stackear ele justamente só dando call nesse turn river aí. Perfeito, cara. Perfeito. A análise é o seguinte: o cara ele tá dando mini raise flop, que já é uma linha volátil, né? O turn conecta com esse range de check raise dele. O size é pot numa linha que ele já não toma com muita frequência e o turn é conectado. E se ele for retardado e estiver blefando, já tem mais motivo no call. Tá? Então todos os data points apontam para você dar esse call que você está chovando. Tá? Então isso daqui você tem que tentar identificar por que você está querendo atolar com essas mãos, sendo que todos os data points apontam para o call. Tá? Linha underblefada, check raise, o cara vem potando no turn, num turn que conecta com o range de blefe dele flop. E se ele for retardado, se ele estiver overblefando, é ainda mais incentivo para dar call. Tá? Então não tem nenhum data point que incentive o chove e todos os data points que incentivam o call. Tá? Então esse call aqui, esse chove aqui, tá fazendo muito menos dinheiro do que o call. Tá? Me parece que você não está pensando nos data points durante a mão. Isso é ruim. Isso vai te custar dinheiro. Tá? O que me pegou mesmo foi o stack dele, tava muito baixo, aí eu queria acabar com a mão logo. Então, mas por que você tá tendo essa intenção? Por que o stack dele baixo te incentiva a você chovar, sendo que ainda vai ter praticamente pot para trás, né? Quando ele beta turn, ainda deixa pot para trás, né? Então não tem muito sentido não esse argumento. Tá? Tem que pensar nos data points da mão, e todos os data points estão incentivando o call. Eu tô com um problema no size também. Quando é tipo 5x, aí teve um call aqui. Isso daí é... Quantas blinds dei? 24? 24 blinds, né? Isso daí é bem over, né? O cara fez 5 ali, 5, dá pra fazer 19, né? $5, eu acho. Então... Ainda mais estando em não é posição, né? necessário. Exatamente, né? O problema de você usar size altas em posição é que você acaba perdendo valor, né? Você força o cara a foldar o ranger inteiro. E ele não vai estar foldando errado por foldar o ranger inteiro, porque realmente pagar sizes altas fora de posição é suicídio, né? Então você perde muito valor. Você tem que, na verdade, usar um size menor para incentivar e você tomar os calls com as mãos que você domina, né? Então realmente você tá sabotando aí usando esse size. Tá se isolando contra uma porcentagem ínfima do range dele. Aqui back standard. Call. Back behind. Hold. Vamos lá, data points. Alguém me dá aí, menos o Rodrigo, quero ouvir do Max e do Zé. Cadê o perfil do vilão? Tem que dar uma olhada, né? Boa. Perfil é sempre o primeiro data point, né? Eu não tenho muita sample nesse computador. Mas parece que ele é um pouquinho tight, né? 20/14. E foi ele que deu o ISO contra o limpo, né? Isso. Foi 5x, Então- aí teve um protocol, ele pagou 6. Pagou Então flop. já sabemos que ele é NIT, ele deu ISO 5x pré-flop e ele pagou um limp tribet de 24 blinds fora de posição, né? Então já sabemos tudo isso aí. Vamos lá, outros data points. O range dele parece estar muito, muito tight. Por toda essa ação, por dar check call no flop, fora de posição. Tipo, eu acredito, não sei se estou sendo muito assante, mas eu acho que ele vai ter muito Ice Rei nesse range dele, Ice Rei off. Ok. A textura do bordo é uma textura que é diferente de uma Ten High, por exemplo, que não tem muitos draws possíveis desse range que a gente coloca ele de ISO Call. Certo. Seu range é percebido como muito forte, porque você deu limp tribet alta. Não tanto nessa linha, né? Essa linha de bet um terço flop check turn, na verdade é percebido como bem capado, né? Então, agora,
o size mais já, já dei a resposta. O data point mais relevante do River é justamente a size, né? Ele tá dando um chove ali que é quase um pouquinho maior que pot, né? Então, isso tudo combinado com o fato dele ser muito tight, abrindo 5x pré-flop, pagando uma tribet de 24x, já dá pra gente ter uma noção de que ele tá com range muito condensado aí, né? Então, eu acho bem tranquilo esse fold. Mesmo que o pot no River seja praticamente o tamanho do que ele tem para trás, é comum às vezes as pessoas betarem meio pot, 2/3, deixar um pouquinho para trás. Isso é um tell de que pode ser Com certeza. uma força mais fraca. Principalmente Fish, né? Fish tem dificuldade de muitas vezes ir ao win com os blefs, né? Então eles gostam de usar o meio pot como blefe, e é por isso que o meio pot acaba sendo mais blefado, né? Então, Meio eu pot acho bem aí, tranquilo aí esse fold. aí dá pra pagar versus meio Jogaria, pot. isso. Aí daria pra pagar, né? Se não fosse uma situação tão adversa de ranges tão tights, né? Mas por causa de tão tight pré-flop, isso causou uma situação em que ele não vai ter blefe suficiente no river. Em outros tipos de range, em outras posições, a gente poderia apontar de que brica vários draws, de que essa linha é overblefada e tudo mais. Mas só Sim. pelo fato do range dele ser muito tight, já diminui toda essa parcela desses ranges aí de blefe. Né? Se isso é um spot botão contra cutoff, por exemplo, free bet pot, sizes normais, etc., aí é um bluff catch river contra uma size normal, né? Agora, nessa circunstância específica, contra essa size, etc., é fold. É que se ele tivesse squeezado um valor um pouquinho menor, acho que nem chegaria para chovar no river assim, né? Exatamente, né? É uma situação bem adversa por causa dos sizes pré-flop. Daqui a pouco tem final, hein? Verdade. 15 minutinhos Vamos aí. ver mais umas duas aí. Aqui é o mesmo pode... caso lá do coisa, mas aqui é private sempre. Na verdade não, tá? Na verdade não. Até a Ice Rei vai ser uma porcentagem de call aí em GTO contra Mini Raise. Mas se você tem read que o cara é ruim pós-flop, ou que ele tem um range muito wide para flop, ou que ele na verdade overfolda para tribet, você pode colocar essa mão no teu range de tribet, né? Mas na verdade, se você olhar uma tri GTO, você vai ver que a Ice Rei vai ser quase sempre só call contra Mini Raise, tá? Nossa, eu nunca imaginei isso. Inclusive Vala Vala vai ser só call, tá? Tributar bem pouco contra Mini Raise, principalmente contra Raise Tights. Mas vamos lá. Standard agora. Check. Standard. Não é standard. Não. Eu iria pro check call no river ainda. Eu tenho uma coisa que eu tô percebendo um pouco nesses spots, que é assim, não nesse spot em específico por causa do 10 no river, mas quando a gente tribeta o UTG ou o MP e vai check turn, eu tendo a betar mais do que eu betaria contra o cutoff e o botão, porque eu acho que pelo fato do UTG e o MP já terem um range muito mais tático que o cutoff e o botão, eles não vão blefar tanto, enquanto que eu acho que contra o cutoff e o botão é mais incentivado o check para induzir blefs dele, mas pode ser só uma assumption minha também. O teu raciocínio faz sentido. O teu raciocínio faz completo sentido. Ainda mais uma textura como essa. Tá? Ainda mais uma textura como essa que conecta praticamente com todas as Broadways, né? Inclusive alguns Suited Connectors também. Né? E a gente já sabe que ele não vai dar bad call, dar open call pré-flop com todos os pocket pairs. Então realmente faz sentido pensar que se existe um spot que essa linha vai ser menos blefada do que em outras posições, justamente essa posição, né? MP e o TG contra o Big Blind, tá? Então realmente aqui eu não acho que caiba o check call, tá? Principalmente no 10, porque realmente para ele blefar o suficiente aqui vai ser muito difícil, né? Ele vai ter que transformar 10x em blefe para ele blefar o suficiente aqui. Então check call realmente eu não gosto. Agora a pergunta é se a gente vai betar ou se a gente vai betar ou dar check fold, né? Eu acho que essa é a pergunta. Aqui eu não acho que essa sua size é boa,
tá? Por quê? Porque você tá forçando... Pode falar. E se, como também o Field ele dá under raise em qualquer situação geral, assim, praticamente em todas as situações, uma size de 1/3, ela é bem exploited contra um under raise do Field, porque aí a gente consegue uns calls bem marginal, e quando ele dá o raise fica mais fácil de dar um Perfeito. fold exploited. A jogada que eu faria aqui é justamente isso, tá? Fazer uma blocking bet aqui para você extrair dos AX piores, talvez de um dama-dama, um rei-rei aí que ele possa ter, tá? Então aqui a sua mão ainda é relativamente forte, ela tem alguma equidade, mas ela não tem equidade suficiente para betar 3/4 aqui, tá? Principalmente quando bate o 10. Você não vai conseguir tomar a call de mais mãos que estão perdendo do que mãos que estão ganhando de você aqui com esse size. Então aqui você tem que betar ou 1/3, né, para tomar a call das suas mãos piores, ou você dá check fold. E aí vai depender de como você acha que o vilão vai reagir contra essa bet de 1/3. Por quê? Porque existem alguns jogadores, principalmente fishes, né, voláteis, que vão dar bastante raise contra essa bet de 1/3. Agora a maioria dos jogadores mais nips, mais fracos, vão dar muito under raise e vão acabar só pagando com as mãos marginais, tá? Então, quanto mais fraco for esse jogador do TG, mais eu estou inclinado a dar o bet de 1/3. Quanto mais chatinho e capaz de blefar esse cara for, mais eu vou ter a inclinação de dar o check fold. Tá? Então aqui é 1/3 ou check fold. Realmente o check call não rola e essa bet alta também não vai ser lucrativa. Tá? Legal. E a gente pode considerar também que em praticamente todas as situações, single raised pot, three betted pot, os boards com esse high, eles são mais underblefados do que os outros, né? Perfeito, perfeito. Os boards AXX são realmente os mais underblefados em todas as linhas, né? Porque os boards AXX, primeiro que eles conectam mais com range de defesa, né? Qualquer range de defesa é sempre concentrado em bastante AX. E segundo que para blefar o suficiente nesses boards é necessário transformar muito par em blefe. Né? Então aqui, por exemplo, o vilão teria que transformar um monte de 10x, 7x e vala x em blefe para ele blefar o suficiente. Tá? Então acaba sendo muito difícil e a gente pode realmente explorar todo mundo através do overfold, tá? Mas aqui realmente é ou 1/3 ou check fold, não tem como você betar essa size porque você está simplesmente se isolando contra o topo do range dele. Aham. Legal. A blocking bet ela é uma ferramenta muito útil em spots em que você tem uma mão que não é forte o suficiente para betar alto, mas ela tem uma certa equidade para extrair de mãos piores. Né? Então você expande o range de call do vilão através de uma bet menor. Tá? Isso é algo que você tem que usar com bastante frequência para você extrair mais valor das suas mãos médias. Tá? Tem que começar a usar mais. Eu não tô sabendo de usar muito block bet. Tem que usar. Blocking bet fora de posição é extremamente utilizada em spots que você precisa de protection, em spots que você vai explorar overfold. Né? Quanto menos você arrisca no seu blefe, mais lucrativo vai ser o blefe. Então vai ter muitos spots que a gente vai utilizar o 1/3 para blefar em turns e rivers. Tá? Então é bastante utilizado e tem que ser aprendido. Legal. Aliás, nas simulações de vocês no Pio, sempre tentem colocar uma size de 1/3 em turn e river. Tá? Principalmente em spots fora de posição. Porque estudar a jogada fora de posição, coloca sempre uma size de 1/3 que vocês vão ver que é bastante utilizado. Aí fazendo o node lock corretamente de quando a gente dá essa blocking bet e ele dá under raise e um call mais marginal, o solver ele opta bastante pela blocking bet? Exatamente. Né? Se GTO já usa bastante, imagine se o seu adversário dá under raise e overcall contra 1/3. Né? Aí você vai ver que o incentivo vai ser gigantesco para você usar a bet de 1/3. Beleza? Vamos ver mais uma e bora ver a França. Esse cara aqui é um reg. Eu lembro do root dele, o bicho era bem ruim, né? Só que ele era reg mesmo regular. Pana Rock, cadê ele? Pano HC 23/17, né? Bem nitizinho, né? Check. Eu dei check. Aí eu não sei se é melhor check raise ou só check call, pelo fato de eu não precisar de protection nenhum. Eu acho que é check Por quê? raise. O check raise
não acho que não é tão incentivado porque você não vai ter muito blefe aí. Um pot é three-way, entendeu? Ele também tá fazendo quase pote. Né? Por que vocês acham que é melhor o check do que o lead aí? Na hora. Ah, foi check flop e agora foi check de novo no. Ele deu check de novo no turn. É, É, quais seriam da... Aí já não pode perder. Aí eu já começo a betar contra 2. esse é o negócio. Contra um, eu acho que é incentivado. Contra dois, eu não tenho. Contra um é incentivado, porque eu acho que o cara vai começar a blefar. Mas contra dois, eu acho que vai rolar o underblefe da galera. Mas eu não tenho certeza. Perfeito, Max. A análise é perfeita. Contra um, né, se você estivesse no pot heads up, é incentivado porque existe o overbluff na delay bet, tá? Porque a galera capa no flop e acaba overbluffando na delay bet, então nosso valor a gente vai jogar de check. Agora, em pot multi-way não existe esse overbluff, né? Principalmente num board como esse aqui, tá? Que hita o range do cutoff, que você ainda tem algumas mãos fortes, tá? Então, se você não induz nenhum bluff com o check, aí não tem por que você deixar dois caras realizarem equidade, né? Então você tem aí um duplo incentivo para liderar. Primeiro que você não induz nenhum blefe, segundo que dando check você permite que dois caras realizem equidade com os ranges deles. Tá? Então aqui eu vou liderar sempre com essa mão e procurar utilizar uma size que represente um range bem polarizado, né? Porque aqui você não vai liderar com dama X e muito menos com rei X fraco, né? Porque rei X fraco só consegue uma split de valor. Então você vai betar aqui rei vala mais ou menos, né? Talvez um rei 10 mais, mas basicamente rei vala mais, e aí utilizar uma size bem alta, né, para extrair valor, e também porque o seu range é naturalmente bem polarizado, né? Nesse, Então eu apertaria aqui $2, 2,10 mais ou menos. nesse spot eu tendo a. Não tanto contra o TG e o cutoff, mas tipo, um pouco contra ranges mais amplos, blefar todo o meu range nesse turn depois que os dois dão check flop. E pra mandar muitas. Não, todo não, mas tipo, grande parte do meu range e mandar outra river. Dá pra mandar. Agora, todo range é meio over, né? Porque aí você tem um monte de mão fraca aí, né? Principalmente os airs que não tem equidade e que bloqueiam folds. É, Então uma mão horrível para você blefar aqui seria um 9-8 suited, por exemplo. sim. É uma mão horrível para você blefar, né? Bloqueia folds, não tem equidade, né? E aí fica muito difícil você blefar de forma lucrativa. Agora as brocas, né? Os open-endeds, os ace highs também, ace highs não vai bloquear tanto fold e tem aí um pouco de equidade, né? Então mãos como Ice 3, Ice 4, até um Ice 6, dá para você já transformar em blefe, né? Mas muito mais que isso eu acho difícil ser lucrativo contra dois. É, Tá? Então eu faço tem que tomar principalmente cuidado. quando o botão abre, um fish dá cold call no small e eu dou call no big blind. Aí todo mundo dá check flop. E o fish checa de Legal. novo, saca? Aí eu blefo muito. Aí é muito mais incentivado porque os ranges estão muito largos, né? Aham. O range de um botão e de um small blind é muito mais largo do que o range de um UTG e de um cutoff, né? Então aí já é completamente diferente porque os ranges estão muito amplos. Contra esse range mais tarde E eu vai ter sou bem mais seletivo mesmo. Exato, exato. E vai ter uma série de boards que no Big Blind, quando o Small Blind dá call, você vai poder representar muito nuts que os dois caras não vão ter, né? Principalmente boards low conectados. Você vai ter um monte de offsuit hands que vão defender pré-flop por causa das odds, enquanto que os outros dois não vão ter, né? Então nesses boards low eu realmente vou agressivar bastante, né? Agora nesse caso específico aqui, board rei da high contra dois ranges tight, que são Broadway heavy, aí não tem como, tá? Aí não tem como realmente. Mas vamos ver o resto da mão aí. Depois que você dá call. Alô, Oi, oi. o salto caiu. Acabou a bateria dele. Ah, caiu, hein? Tô desligando aqui já, galera. Bora. Demorou. Falou. Valeu aí, abraço.
Falou.